Você já parou para pensar em como os drones podem ser usados em conflitos internacionais? E além disso, como o uso dessas tecnologias afeta o cenário internacional? Olá, sou Laura Lerner, aluna da primeira fase de Relações Internacionais da UFSC, e neste episódio da série RI Talks, iremos abordar o uso de drone nas guerras modernas, com enfoque na guerra síria e a crescente autonomia dessas máquinas no campo tecnológico mundial. Primeiramente, a guerra civil na Síria possui raízes na complexa interação da dinâmica sociopolítica e das tensões históricas no país. Originada dos levantes da Primavera Árabe, uma onda de protestos que varreu países do norte da África e do Oriente Médio em 2010, caracterizados pela demanda por justiça, democracia, respeito aos direitos humanos, dignidade e liberdade contra abusos de poder, os protestos na Síria eclodiram em 2011 e foram direcionados contra o regime autoritário do presidente Bashar al-Assad. Contudo, a resposta brutal de Assad aos protestos transformou o conflito em uma guerra civil de larga escala, exacerbada por divisões sectárias e lutas pelo poder regional. As consequências foram devastadoras. Mais de uma década de guerra resultou em centenas de milhares de mortes, no deslocamento generalizado de milhões de pessoas, que corriam graves riscos de vida ao tentarem sair de zonas de conflitos, além da destruição severa de cidades inteiras. O conflito também atraiu atores regionais e internacionais. Em 2024, embora os confrontos tenham diminuído gradativamente, o país continua fragmentado. O regime de Assad, apoiado pela Rússia e pelo Irã, controla um território significativo, mas grande parte do país está nas mãos de forças curdas, rebeldes apoiados pela Turquia e diversas facções islâmicas. Os esforços de reconstrução são dificultados pelo colapso econômico, pelas sanções e pela falta de consenso político. Além disso, a crise humanitária persiste, com milhões de pessoas dependendo de ajuda para sobreviver, enfrentando condições terríveis em campos de refugiados. O uso da tecnologia de drones remonta ao início do século XX, com os primeiros testes realizados pelas forças britânicas em 1917. No entanto, foi na era pós-11 de setembro que houve uma mudança de paradigma no uso de drones, especialmente no contexto das operações no Iraque, no Afeganistão e, posteriormente, na Síria. Inicialmente, os drones serviam como ferramentas de vigilância, mas rapidamente evoluíram para armas letais, capazes de realizar ataques de precisão contra alvos de alto valor. Os drones são considerados essenciais em 3 categorias: ferramentas para ataques precisos, vigilância e, cada vez mais, para fornecer ajuda humanitária. No entanto, nosso foco se concentra nas dimensões éticas dos drones em operações de ataques direcionados. É essencial contestar 2 afirmações comuns sobre a tecnologia de drones. Em primeiro lugar, embora os drones sejam frequentemente elogiados por seu risco reduzido devido à sua natureza não tripulada, a realidade é muito mais complexa. Além disso, os próprios drones são ferramentas neutras. Seu impacto e suas implicações éticas são moldados pelas redes humanas e pelos tomadores de decisão por trás de suas operações. Contudo, um dos avanços mais significativos nos últimos anos foi a crescente autonomia dos drones. Inicialmente pilotados remotamente, esses sistemas agora incorporam recursos avançados de inteligência artificial e aprendizado de máquina, permitindo que operem de forma semi-autônoma em determinadas situações. A proliferação dessa tecnologia tem sido notável, impulsionada por sua acessibilidade, disponibilidade e relativa facilidade de operação. O que antes era de domínio exclusivo das Forças Armadas avançadas agora está acessível a agentes não estatais, incluindo grupos insurgentes e organizações terroristas que operam na Síria e em outros países. Essa democratização da tecnologia permitiu que grupos não estatais utilizem drones não apenas para ataques convencionais, mas também para realizar operações de vigilância sofisticadas e para disseminar a propaganda de forma eficaz. Esses atores menores têm demonstrado uma capacidade surpreendente de adaptar e modificar drones comerciais para atender às suas necessidades específicas, desafiando as estratégias tradicionais de defesa e segurança. Como resultado, a dinâmica dos conflitos tem se tornado cada vez mais assimétrica, com grupos menores sendo capazes de infligir danos significativos e alterar os cálculos estratégicos dos atores estatais e coalizões internacionais envolvidas. O conflito sírio serve como um microcosmo das complexidades que envolvem a guerra de drones. Agentes estatais, como os Estados Unidos, a Rússia e o Irã, utilizaram drones extensivamente em operações contra o Estado Islâmico e outras facções, demonstrando a integração dos drones em estratégias militares mais amplas. Ao mesmo tempo, agentes não estatais, como Hezbollah e vários grupos rebeldes, adaptaram os drones para reconhecimento, disseminação de propaganda e operações ofensivas, destacando sua versatilidade na guerra assimétrica. O uso de drones, especialmente em áreas urbanas densamente povoadas, como Alepo e Raqqa, levanta preocupações éticas significativas.
Danos colaterais, vítimas civis e a violação da soberania são apenas algumas das questões que ressaltam as complexidades éticas da guerra com drones. Além disso, a estrutura jurídica que rege o uso de drones, especialmente no que diz respeito a assassinatos seletivos e ao conceito de proporcionalidade de acordo com o direito internacional humanitário, continua controversa e pouco desenvolvida. No entanto, é fundamental reconhecer que, embora os drones aumentem o potencial de discriminação, isso não garante inerentemente a legitimidade ética nas decisões sobre alvos. Apesar da grande quantidade de dados fornecidos aos operadores, a justificativa moral de um ataque depende de considerações éticas diferenciadas e não apenas de recursos técnicos. É possível representar esta complexidade do uso de drones em conflitos bélicos através dos ataques na Síria entre 2020 e 2024, que afetaram os civis diretamente. Do ponto de vista geopolítico, a proliferação de drones alterou o equilíbrio de poder em zonas de conflito como a Síria. A utilização de drones por atores estatais não se limita apenas a ganhos militares imediatos, mas representa uma manifestação clara do conceito de hard power delineado por Joseph Nye. Tal conceito envolve a capacidade de um Estado de impor sua vontade a outros Estados ou atores através de meios coercitivos, como demonstrado pela força militar que os drones representam. Além de serem ferramenta de combate, os drones permitem aos estados projetar poder além de suas fronteiras, influenciando dinâmicas regionais e exacerbando tensões já existentes. A militarização da tecnologia de drones não apenas intensifica os conflitos locais, mas também complica significativamente os esforços diplomáticos destinados à resolução pacífica de conflitos. Neste contexto, o conceito de guerras híbridas emerge como uma abordagem relevante para entender os conflitos contemporâneos. As guerras híbridas envolvem estratégias que combinam métodos convencionais e não convencionais de guerra, incluindo o uso de tecnologias avançadas como os drones, bem como táticas políticas e econômicas. A flexibilidade e a adaptação rápida às condições do campo de batalha são características notáveis das guerras híbridas, refletindo uma complexa interação entre diversos atores estatais e não estatais. Ademais, as preocupações com a responsabilidade, o potencial de consequências não intencionais e a erosão da supervisão humana nas guerras contemporâneas ressaltam a urgência de normas e regulamentos internacionais que regem o desenvolvimento e implantação de tecnologias. A evolução da guerra de drones no conflito sírio ressalta seu impacto transformador na guerra moderna e nas relações internacionais. Embora os drones ofereçam vantagens táticas e eficiências operacionais, sua proliferação entre atores estatais e não estatais apresenta desafios sem precedentes. À medida que navegamos nessa nova era de guerra, cabe à comunidade internacional estabelecer estruturas robustas que garantam o uso responsável e ético da tecnologia de drones, ao mesmo tempo em que defendem os princípios fundamentais do direito humanitário. Obrigada por assistir, acompanhe os demais conteúdos da playlist RI Talks, curta esse vídeo, deixe seu comentário e não esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro das novidades. Tchau!